Boa tarde. Eu, Gustavo Tenor, vou representar aqui a Amanda Pureza, o Júlio Gentil, o Magno Mota e a Thaís Araújo. Eu apresentarei sobre um artigo chamado Argamassas Sustentáveis, de uma professora de Engenharia Civil, Paulina Faria, da Universidade Nova de Lisboa, Portugal. O artigo ele fala, em geral, sobre as argamassas, sobre as argamassas sustentáveis em diversos termos. As argamassas são produtos muito utilizados na construção civil, por isso é muito importante adotar-se medidas para reduzir o impacto ambiental, garantindo os aspectos econômicos e técnicos. A função da argamassa é constituir uma camada fina, que pode agir como cola, unindo materiais, ou também como uma camada de recobrimento, protegendo, por exemplo, os tijolos. Então, a sustentabilidade da argamassa ela é ligada à contribuição efetiva dessa argamassa à sua finalidade. Porque se ela for ineficaz, isso leva à redução da vida útil dos suportes. Desse jeito, aumentando a vida útil da argamassa ou dos suportes, é contribuir com a sustentabilidade. E aí a gente pode obter diversas características particulares dessas argamassas utilizando adições e adjuvantes. Na argamassa, a gente tem alguns componentes. Nós temos os ligantes, Os mais comuns são os cimentos e as cais. Das cais, nós temos as cais aéreas e as cais com propriedades hidráulicas. Para acabamento de interiores, nós temos o gesso e temos também a argila. Dos cimentos, o mais usado é o Portland, mas também é utilizado o branco e o pozolânico. E devido ao elevado gasto de energia na produção do cimento, a indústria vem buscando outras alternativas para fazer essa produção. Então, outras alternativas de fontes energéticas. Nós temos as cais. As cais são produzidas a partir de rocha calcária pura ou de calcários magnesianos. Os calcários hidráulicos naturais são produzidos a partir de calcários com alguma porcentagem de argila. A temperatura de calcinação da rocha é em torno de entre 800 e 900 graus Celsius. Também há a produção de cal aérea, a partir de conchas, o que resulta na valorização desse resíduo. Em termos de sustentabilidade, as cais aéreas ou hidráulicas, também chamadas, possuem menor consumo de energia na produção. Temos também o gesso, que é um ligante mineral. Ele é resultante da cozedura da pedra a uma temperatura baixa, quando comparado com outros ligantes minerais. Outro fator também o autor também fala do papel do gesso como regulador da umidade no ambiente e também da sua função como isolamento em situações de incêndio. Temos as argilas, já muito utilizadas desde o passado. Elas possuem propriedades aglutinantes e é um material muito comum, não necessita de processo industrial. Em países desenvolvidos, esses rebocos de terra eles estão voltando a ser utilizados, mas as técnicas estão tendo que ser reaprendidas. Os principais problemas desse material eles se devem à retração devido ao alto teor de argila e à capacidade de aderência do reboco ao suporte e entre as camadas. A terra argilosa também ela é utilizada como agregado, apresentando um comportamento misto. Temos também as pozolanas, são materiais constituídos por sílica e alumínio amorfa, com elevada superfície específica e na presença de água eles reagem com o hidróxido de cálcio dos ligantes, produzindo compostos hidratados. Quando aplicadas em argamassas de cimento, a reação pozolônica provoca a fixação do hidróxido de cálcio, que antes estava livre, e isso aumenta a sua durabilidade. Em argamassas de cais aéreas fazem com que essas adquiram características hidráulicas, fazendo a cura ocorrer não apenas por carbonatação, mas por hidratação. Essas argamassas elas adquirem resistências mecânicas mais elevadas e maior durabilidade. Temos também os agregados, que geralmente são areias, mas também podem ser utilizados os resíduos. Como exemplo, temos os resíduos de borracha de pneus.
A substituição de agregados naturais por agregados resultantes de resíduos industriais tem vantagens, seja pela redução de recursos naturais, pela diminuição energética gasta na exploração e no transporte, e também pela diminuição de resíduos depositados em aterros. Temos os filers e as fibras, né, são partículas não reativas de pequena dimensão. Elas podem ter influência nas propriedades da argamassa. Alguns exemplos que nós temos é o pó de pedra, temos também fibras de subprodutos industriais. Temos também os pigmentos, são produtos naturais ou industriais, que têm o objetivo de destinar cor às argamassas, né? Elas podem resultar diretamente de argilas coloridas ou serem produzidos industrialmente, né? Produtos químicos. Além da cor, elas podem funcionar como um filer, embora sua porcentagem de aplicação seja baixa. Temos também os adjuvantes, são normalmente produtos químicos, mas por vezes atuam em termos físicos. Podem ser incorporados na argamassas em dosagens pequenas. Podem ser sintéticos ou orgânicos tradicionais, tradicionalmente utilizados em argamassas com base em cal, nomeadamente gorduras vegetais, leite, açúcar, sangue, mucilagem de cacto, entre outros. E o autor também fala de algumas características específicas das argamassas, né? As argamassas têm de ser constituídas por um ligante e por um agregado misturados com água. As características obtidas pelas argamassas de cais hidráulicas naturais, elas podem ser comparadas pelas obtidas por argamassas de cal aérea, com metacalino como pozolana. As argamassas com base em terra, ela cumpre a sua função de proteção do suporte, mas a sua durabilidade ela precisa ser otimizada, e já existem avaliações que verificam a aderência da argamassa de suporte de terra ao suporte de terra, e que isso depende muito do tipo de terra, e a sua estabilidade ela melhora quando se utiliza o mesmo tipo de terra. Como conclusão, a gente vê que é uma tendência a incorporar em argamassas, né, materiais menos consumidores de energia e também de recursos naturais, e de inserir mais resíduos e subprodutos industriais. A formulação e aplicação das argamassas, que efetivamente desempenham a função principal, né, que aumenta a vida útil do suporte, e isso contribui para a sustentabilidade da construção. Além de que é uma tendência global, né, essa preocupação com a sustentabilidade, e uma dessas alternativas é esse aproveitamento de resíduos, né, através dessa incorporação desses resíduos em produtos já existentes ou na formulação de novos produtos. E hoje já existem inúmeras pesquisas, né, utilizando esses resíduos em argamassas, e empreendedores que estão colocando essas novidades no mercado. E, apesar das dificuldades regulamentares e desafios técnicos a serem vencidos, existem muitos incentivos governamentais e não governamentais, né, para a popularização, né, e para a disseminação desses produtos. Esse foi o nosso artigo, e muito obrigado.